Quem eram os estoicos? O que eles pensavam e qual a sua relação com o cristianismo? Por que o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 17, debatia, contendia, discutia com os estoicos e epicureus? É sobre isso que nós vamos falar. Assista esse vídeo até o final e vamos aprender mais um pouco. Os estoicos eram um nome grego derivado de estoa, que significa pórtico ou alpendre. Zenão é considerado o seu fundador. Dizem que ele lecionava nesse pórtico lá em Atenas. E ali ele construiu uma escola filosófica influente no período helenístico e contava com adeptos famosos como Sócrates, Aristóteles e as escolas cínicas, cujos princípios ressoaram até mesmo na Roma antiga, com notáveis figuras como Sêneca, contemporâneo do apóstolo Paulo. Outro famoso estoico foi o imperador romano Marco Aurélio. Contudo, Epiteto, o estoico romano mais conhecido, era um ex-escravo que viveu no século I d.C. Ele se destacou como o mais eloquente e incisivo defensor do estoicismo. No entendimento do estoicismo, Deus não se configura como um ser pessoal, mas sim como uma força espiritual ou uma energia mental inerente aos seres humanos e ao universo. Essa força recebe diversos nomes, como logos, razão, natureza, providência, espírito divino e etc. Os estoicos professavam um determinismo absoluto, em que o logos, a razão universal, regia todos os eventos de forma rigorosa, implicando que a liberdade consistia apenas em a aceitação resignada desses desígnios, em que a natureza era responsável. Ao invés de rebelar-se contra ela, deveria-se aceitar esses desígnios para poder viver em paz. Assim, aquele que se submete a tudo como inevitável é, para os estoicos, aquele que é verdadeiramente livre e feliz. Eles propagavam o panteísmo, concebendo o mundo como o corpo de Deus e Deus como a alma do mundo, onde Deus é tudo e tudo é Deus. O bem supremo consistia em obedecer à razão e às virtudes, controlar as emoções e agir de acordo com a ordem natural. A luta para mudar as circunstâncias e os problemas só traria infelicidade e dor. Eles não acreditavam na vida após a morte de forma individual. Previa-se que haveria uma reintegração na alma com o mundo, mas sem qualquer perspectiva de imortalidade individual ou continuidade do ser de forma individual e particular. Apenas o ser deixaria de existir e a sua energia seria reintegrada à energia e à força da natureza já existente. O lema máximo dos estoicos gregos era a apatia. Diante da crença do determinismo, recomendavam a ausência de emoções frente aos acontecimentos, inclusive aqueles que pareciam adversos e ruins, pois tudo era considerado inevitável por força do determinismo. Aconselhavam a você aceitar essas situações para poder viver em paz. Já os filósofos estoicos romanos amenizaram, suavizaram esse conceito, permitindo algumas emoções, porém de forma bastante moderada, pois o excesso de emoções, seja alegria e tristeza ou perturbações, sugeriam que a pessoa estava duvidando da inevitabilidade de todas as coisas. Até podia se sentir alegria ou tristeza, mas de forma moderada, sem revoltar-se contra a natureza. Contemporaneamente, os estoicos tornaram-se adjetivo de uma pessoa indiferente, sem dor, sem prazer, sem tristeza, sem alegria. Como que se fosse aquela pessoa altamente controlada, que tem as suas emoções sob controle, que nunca sai da linha. Esse é o sentido moderno do estoicismo. É por isso que esta filosofia estoica se torna bastante atraente, pois busca a paz interior e espiritual consigo mesmo e com o mundo exterior, buscando se conformar a este mundo de forma que possa viver uma vida mais tranquila e serena, uma vida equilibrada, aonde não se deixa abalar e nem vive sob os efeitos da ansiedade moderna. Contudo, o cristianismo é muito mais assertivo na busca dessa paz, porque ela está ligada a Cristo Jesus.
Em Cristo descansamos e confiamos. Lançamos sobre Ele todas as nossas ansiedades, angústias e problemas. Assim podemos ter uma vida melhor, em paz e em tranquilidade, confiando sempre que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Assim podemos crer e viver uma vida melhor. Uma das principais diferenças entre o cristianismo e o estoicismo é a noção de graça, segundo a qual os homens recebem a ajuda de Deus para serem realmente sábios, conformando a vontade não à natureza material, mas sim à vontade de Deus. Deus é o Criador, aquele que transcende toda a matéria. É aquele que está presente conosco todos os dias, nos ajudando e cuidando de nós, até a consumação dos séculos. Essa crença na sabedoria estoica que o homem pode aprender a viver, controlando as suas próprias emoções ou sendo indiferente com relação às situações diversas da vida, não é suficiente para dar ao homem a certeza, a razão de viver e a paz interior. Porque tudo isso nós encontramos em Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo em nós. A paz e o controle de todas as situações da vida é Deus que nos fortalece e nos dá e nos ensina a viver da melhor forma, a ponto de podermos encontrar e ter uma vida em paz e em serenidade. Talvez exista algumas verdades no estoicismo, mas são verdades que estão afastadas de Deus. No cristianismo, nós podemos ter paz, serenidade e controle sobre as nossas emoções e os nossos impulsos. E é através da palavra de Deus e da força que o Espírito Santo nos dá que nós somos capazes de viver uma vida controlada e santificada no Espírito Santo de Deus. Eu sou Hildeberto e este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Procure aí no canal outras definições teológicas que ajudarão nos seus estudos. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu like, faça também seus comentários a respeito do assunto. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.